Então, pessoal, como nós estávamos falando do Covid, ele apresenta sintomas, cada forma ele está apresentando em cada paciente de uma maneira. Porém, o que a gente mais conhece hoje são os sintomas gripais, né? Os sintomas de uma gripe como uma gripe normal. O que acontece com o Covid-19? Ele tem uma predisposição para o sistema respiratório, no caso para o nosso pulmão. Então, quando ele entra dentro do nosso organismo, ele já vai para o nosso pulmão e ele começa a se proliferar no nosso pulmão, a se desenvolver. Quando ele começa a se desenvolver, ele começa a criar, a se calcificar, né, os alvéolos do nosso pulmão, tá? Então ele começa a se desenvolver e ele vai criando uma calcificação, né, na parte dos alvéolos. Quem faz a troca gasosa, como a gente falou no início da aula, entre o gás carbônico e o oxigênio são os alvéolos. Então, quem faz essa troca gasosa são os alvéolos. Quando os alvéolos se tornam cristalizados, ou seja, ele não tem como ele fazer troca gasosa, né? Porque ele tá ali calcificado por causa do Covid, né? Por causa do vírus, né? Da virulência do vírus, ele não consegue mais fazer troca gasosa. E aí é onde o paciente começa a sentir essa falta de respiração, começa a se sentir sufocado, começa a ter essa insuficiência respiratória. E aí, se esse vírus continuar a se proliferar, quanto mais ele se prolifera, mais a pessoa vai sentindo essa falta de ar, tendo que procurar uma ajuda médica, tendo que procurar um hospital. Não é em todo mundo, tá? Que ele tem essa proliferação rápida. Porque o que vai determinar a proliferação do vírus é a quantidade de cepa que foi contaminada. Então, nós temos pacientes que são contaminados com uma pequena cepa, tá? E muitas das vezes nem passa para o marido. Por exemplo, a mulher é contaminada, dorme na mesma cama com o marido, porém não contamina o marido porque a cepa que ela pegou foi uma cepa pequena e ela não teve contaminação. Quanto menor essa cepa, menos sintomas esse paciente tem. Então, por isso que a gente tem pacientes assintomáticos. O que é assintomáticos? Que não possuem sintomas, porque a cepa que ele foi contaminado foi uma cepa pequena, né? Porém, tem o vírus, mas ele é tão pequeno que ele não passou para ninguém, né? Ele não teve sintomas, ele não passou para ninguém. E esse paciente também não teve uma complicação. Quanto maior a cepa que esse paciente vem a ser contaminado, maior serão os sintomas desse paciente, porque mais o vírus vai se proliferar e mais sintomas vão aparecer, principalmente o sintoma da insuficiência respiratória. E então o paciente tem que procurar um hospital, né, uma hospitalização. Então o paciente vai pro hospital. Chegando no hospital, esse paciente começa a ser medicado. Com o que ele é medicado? Hoje a gente está seguindo um protocolo, né? Esse protocolo é com ivermectina, dipirona ou paracetamol, heparina, tá? E medicamentos como prednisolona ou prednisona para a questão da coriza, a questão das dores nos olhos. E a dipirona é para a questão de dores no corpo. Quando o paciente tem alergia à dipirona, é medicado o paracetamol no local. Além disso, também outros medicamentos como morfina também é colocado para dor e alguns analgésicos também, né? No caso ali do hospital, quando o paciente está com muita dor, porque pode gerar uma dor de cabeça intensa, uma dor no corpo intensa. Então, esses medicamentos também são colocados ali para uso. E se esse paciente vier a ter uma piora, né? Então, o paciente está ali, está em tratamento, porém ele teve uma piora. Se ele piorar a situação, ele tem que ser entubado. Tem a diferença de auxílio de oxigênio e ser entubado. O auxílio para o oxigênio é quando somente coloca aqueles dois caninhos aqui no nariz, que é quando coloca-se mais oxigênio. Isso é para aumentar a saturação. Então, eles colocam um negocinho no seu dedo e eles medem a quantidade de oxigênio que você está na corrente sanguínea. E aí, se a sua saturação estiver baixa, eles vão colocar para te auxiliar na sua respiração. A insuficiência respiratória não. Quando o paciente está com insuficiência respiratória, ele tem que ser entubado, que é quando coloca aquele cano, né, pela boca,
passa aquele cano por todo o sistema dele e vai até lá no pulmão, que auxilia fazer essa respiração, essa troca. Para o paciente ser entubado, ele tem que estar anestesiado, né? A gente não entuba o paciente sem estar anestesiado, sem estar... então, para isso, ele precisa ir para uma UTI, né? Porque ele é induzido a um coma para ele ser entubado, né? E aí, Aí a gente precisa já de uma assistência, a gente precisa já de uma UTI, de uma vaga na UTI para isso ser realizado. Nós utilizamos aqui em Fernandópolis cerca de 40 cilindros de oxigênio por mês, né? Por mês, para todas essas patologias. Hoje em dia, nessa última semana, nos últimos 3 dias, na verdade, nós utilizamos 30 cilindros de oxigênio. Ou seja, a gente tem vários pacientes que estão precisando, pacientes que estão na UTI, precisando de oxigênio devido à patologia do Covid. E agora a gente vai falar de cada medicamento, tá? Um medicamento por um. Nós vamos falando, vou citando aqui para vocês, explicando qual que é a função dele perante a doença Covid, como que funciona. Então, sempre vou lembrar vocês, o Covid ele não tem cura, né? Depois que você contaminou ele, você está contaminado. A vacina não é um remédio de cura, nenhum remédio cura, tá? O Covid. O que acontece é que a vacina, ela previne o Covid. 100%? Não, porque nada é 100%. Por isso que as medidas vão continuar sendo utilizadas, que ela não é 100%, porém, ela já é uma porcentagem muito boa, que auxilia e também auxilia no nosso sistema de saúde não entrar em colapso, tá? Então, pessoal... não existe medicamento que vai matar o Covid e o paciente vai melhorar na hora. Por exemplo, quando eu tô com vômito, por exemplo, eu tomo um bromoprida, passou meu vômito. Tô com uma dor de cabeça, eu tomo uma dipirona, passou minha dipirona, certo? O vírus não é assim, ele não morre, né? Quando ele entra em contato conosco, no nosso organismo, ele começa a se multiplicar, vai para o nosso código genético e ali ele fica. O que acontece é que ele se incuba e aí diminui todos os nossos sintomas da nossa patologia e ele fica ali incubado. Pode ser que daqui 5, 10, 15, 30 anos ele volte a aparecer sintomas? Pode, porque ele fica apenas incubado. Quando a gente está com uma patologia viral, a gente trata somente os sintomas. Então, a gente vai tratar a febre, a gente vai tratar a dor no corpo. Caso estiver com uma insuficiência respiratória, vai entubar o paciente, vai colocar oxigênio. Porém, não tem como a gente matar o vírus. Então, é isso que no sistema de saúde a gente faz, a gente cuida as dores. Então, o paciente está com dor de cabeça, vai tomar remédio para dor de cabeça. O paciente está com dor no corpo, vai tomar remédio para dor no corpo. E assim a gente vai tratando os sintomas. Isso em qualquer situação viral, tá? Qualquer patologia viral, a gente trata sintoma e não tentar matar o vírus. Diferente quando a gente tem uma infecção bacteriana. Que uma infecção bacteriana, a gente consegue matar a bactéria, porque a gente tem antibióticos e o antibiótico mata a bactéria, né? Então, a gente toma um medicamento, um antibiótico, e esse antibiótico vai lá e vai matar essa bactéria. Já no vírus não tem como eu matar. Esse vírus, então, eu trato somente sintomas. Como que eu vou fazer o tratamento? Por que a gente utiliza esses medicamentos? A gente tem medicamentos anti-inflamatórios que eles diminuem o nosso diminui o nosso sistema imunológico, tá? Como, por exemplo, ibuprofeno, nimesulida, citoprofeno. Esses medicamentos, eles abaixam o nosso sistema imunológico. E esses medicamentos não podem ser utilizados, porque se um paciente ele já está com a imunidade baixa, no caso do Covid, tá, pessoal? E aí abaixa-se mais esse sistema imune, pode vir a aparecer outras patologias, tá? Vem apresentar outras patologias além que já está apresentando o Covid, tá? Então, não é utilizado. Bruno, mas o paciente tem alergia de pirona ou paracetamol? Claro, aí você vai utilizar um outro anti-inflamatório. Porém, os primeiros medicamentos de escolha é o dipirona, no caso, e é o paracetamol, tá? Então, esses são os primeiros medicamentos de escolha para estar escolhendo aí, no caso do Covid-19, para dores, tá? Todos os tipos de dores. A ivermectina,
é um medicamento que ela foi estudada in vitro. O que é um estudo in vitro? Um estudo dentro do laboratório. Não foi um estudo em paciente, né? Então, teve um estudo in vitro e esse estudo, né, comprovou, né, in vitro, que pacientes utilizando a ivermectina no vírus do Covid-19, ele tem uma diminuição de replicação. Então, o que é a replicação? Lembra, o vírus ele entrou dentro de nós e ele vai se replicar, ele vai se reproduzir e vai aumentar o nosso sintoma. Quando eu não tenho replicação viral, eu diminuo a replicação viral, eu diminuo o sintoma. Então, isso auxilia muito, porque às vezes o paciente que vai desenvolver uma crise grave, vamos colocar aí, ele não desenvolve porque diminui a replicação. Então, por isso que hoje o paciente, ele chega lá no posto de saúde com sintomas de Covid-19, já é passada a ivermectina para ele. Independente se está confirmado ou não que ele tenha, ele é um suspeito, ele já está tomando. Para tentar diminuir a replicação viral e evitar que esse paciente vá parar no hospital, né? Que é o que a gente não quer colapsar, que é o hospital. Então, hoje, ele já é suspeito, ele já está tomando esse tipo de medicamento para já estar evitando. Porém, não é nada certeza. Como eu disse para vocês da vacina, que a vacina você pode tomar e você ter o Covid de uma forma grave, pode acontecer, que ela não é 100%, a mesma coisa acontece com o medicamento, né? A ivermectina não é 100% que ela vai realizar isso, né? Porque isso varia de organismo para organismo, varia se o paciente tem ou não outra patologia. Por exemplo, um paciente que ele é fumante, que já tem um pulmão danificado, um pulmão já calcificado, porque o fumo, a nicotina, ela calcifica, tá? Aqueles alvéolos, por isso quem fuma tem uma tosse seca, né? Pode perceber que a maioria das pessoas que fumam tem uma tosse seca, né? Uma tosse que não sai nada, não sai catarro, não sai nada, uma tosse seca por causa do pulmão. O pulmão dele já tem partes calcificadas. Então aí quando ele pega o Covid, por mais que um cocaína seja pouco a cepa que ele se contamina, ele já tem uma parte calcificada, então ele já tem uma predisposição a ter uma piora clínica, que a gente fala, devido ao problema que ele já tem instalado, tá? E aí o pessoal tá utilizando a ivermectina dessa forma. Ivermectina não previne Covid. Não adianta nada eu ir lá na farmácia, na drogaria e comprar 50 caixas de ivermectina e tomar uma ivermectina por dia. E aí eu falo assim que eu não vou pegar Covid. Pelo contrário, você vai desencadear um problema no fígado, né? Uma hepatite, porque você tá tomando muito medicamento. Um problema renal, né? Porque tudo vai sair ali na urina. Você vai desencadear um outro problema e ela não vai prevenir. Porque ela não foi... não descobriu isso dela. O que foi descoberto é que ela diminui a replicação viral. O que é diminuir a replicação viral? Um paciente que já está com Covid, tá? E aí ela vai diminuir os sintomas desse paciente. Pode ser que ela diminua e pode ser que não, porque depende de cada organismo, tá? E aí, então, ele é tratado, essa ivermectina está sendo, sim, utilizada. Eu vejo alguns comentários do pessoal falando assim, que não está sendo utilizada. Tá, sim, tá? Pelo menos aqui em Fernandópolis, o protocolo que está sendo seguido é esse. Não sei em outras cidades, tá? Tô falando por Fernandópolis, que tá seguindo esse protocolo. Tem algumas cidades que não estavam seguindo esse protocolo, por ser um protocolo, né, que não foi testado em pacientes... vamos dizer, pacientes humanos, foi testado somente in vitro. Então, teve municípios que não aderiram a esse medicamento porque somente foi in vitro, não tem a porcentagem de miligrama correta ainda. É um estudo muito novo, como tudo é novo no Covid. Porém, eu falo assim, se a gente já tem, né, vamos dizer, algo benéfico, vamos tentar esse algo benéfico, né? Pode ser que dê certo, pode ser que não dê, porém vamos tentar, né? A gente tá na fase de tentar. Então, fiquei muito feliz com o município de Fernandópolis, ele, né, tá trazendo isso, tá dando a ivermectina, tá colocando a ivermectina. No caso, teve um tempo atrás que falaram da hidroxicloroquina e da cloroquina. Não, esses não foram nem comprovados uma diminuição de
de replicação viral. Esses dois medicamentos não foram comprovados essa diminuição, como o ivermectina foi comprovado, tá? Não foi comprovado. Então, por isso que nenhum protocolo tá sendo utilizado a hidroxicloroquina e a cloroquina, porque não teve nada, nenhuma diminuição no caso do Covid-19, nem in vitro e nada, tá? Então, eles não entram em nenhum protocolo contra o Covid-19 devido a ele não ter esse estudo, né, que garante. E aí eu também vejo várias pessoas questionar: ah, Bruna, mas a hidroxicloroquina já é utilizada, já tem um estudo. Pessoal, quando nós falamos de medicamento, e o medicamento ele é feito para uma determinada patologia, então vamos lá. Para que a hidroxicloroquina foi feita? Para o lúpus? Por exemplo, sim, foi feito para o lúpus. Foi feito para pessoas que de febre amarela? Sim, que possuem febre amarela? Sim. Ou seja, ela foi feita especificamente para um tipo de patologia. Foi estudada para aquela patologia. Como, por exemplo, tem a dipirona, que foi estudada para tirar dor, certo? Como eu tenho, vamos colocar aí o Dorflex, que é um relaxante muscular, ele foi estudado para isso. Suponhamos que o Dorflex tivesse um efeito sobre o Covid-19, tá? O Dorflex ia começar a ser utilizado. Porém, ele precisa, se ele vai ser utilizado para outra patologia, passar por outro estudo, tá? Porque o estudo que foi feito com determinado medicamento é para aquilo que está na bula, tá? Para aquela patologia. Quando ele é utilizado para outra patologia, ele tem que passar por outro estudo, ele tem que ser registrado na Anvisa esse estudo, tudo novamente, tá? Não tem como eu pegar o mesmo estudo e utilizar para outra, porque é outra doença, é outra patologia, é outra situação. Então não tem como, eu não posso fazer isso quando a gente fala de medicamento. Por mais que o medicamento está no mercado há 30 anos, ele está há 30, 50 anos para aquela determinada patologia, não para outra. Quando ele for ser estudado para outra patologia, ele tem que estar isso registrado. O Dramin teve uma época, agora, esse tempo atrás, não sei se vocês perceberam, ele estava em falta no mercado, né? E aí todo mundo questionando por que o Dramin estava em falta, tal. Porque o Dramin, ele é um medicamento, né, para labirintite e para problemas como o vômito, tá? Ele é utilizado para essas duas funções. O que acontece era que as pessoas estavam utilizando ele para dormir, né? Então, vou tomar um Dramin porque eu vou viajar e eu não quero dormir. E eu quero dormir a viagem toda, ia lá, tomava o Dramin. Ou seja, essa não era a função do Dramin. A função do Dramin não era fazer o paciente dormir. Era uma outra função. O que aconteceu? Eles tiraram o Dramin, não fabricaram mais o Dramin, porque eles tinham que constar isso em bula, tá? Chegaram denúncias lá na Anvisa dessa situação, né? E aí eles foram obrigados a colocar essa função em bula. Então, por isso que eles ficaram um tempo cancelaram a produção do Dramin, para depois voltar, que voltou agora, esses tempos atrás, né? Para voltar com o Dramin, né? O mesmo Dramin, tudo, porém descrito em bula, tá? Então isso acontece muito, não é só agora com medicamento de pandemia, enfim, com qualquer tipo de medicamento. Quando eu vou fazer a troca de função dele ou vou acrescentar uma função, né? Vou acrescentar a função para isso. Eu preciso ser descrito em bula. Se não for descrito em bula, eu não posso usar ele para outra patologia, que é o caso da ivermectina. A ivermectina, ela está sendo utilizada, né? Porém, ela não consta em bula, essa ação dela, né? Por isso que ela tá em estudo, ela ainda não foi, por isso que você não vê nenhum estudo comprovando a eficácia da ivermectina. Você vê o estudo falando que ela tem uma chance de diminuir replicação viral in vitro, tá? É isso que o estudo fala. O estudo não fala assim: olha, a ivermectina, né, diminui sim a replicação viral, ela é eficaz, não, você não vê. Por quê? Porque ainda está em estudo, foi mandado para a Anvisa e precisa ser registrado. Depois que for registrado, tiver, aí beleza, sim, ela é eficaz no tratamento contra o Covid e tal. Então aí a gente pode afirmar algo. Até então não, ela é utilizada somente como protocolo, porque a gente tem algo embasado, onde tem uma diminuição de replicação in vitro,
tá? E é isso que é baseado esses protocolos, tá? Então, isso é muito importante a gente entender, pra gente depois não ficar na internet, vamos dizer assim, falando coisas que não deve. Outra coisa que eu escuto muito, leio muito na internet, é pessoas falar que o Covid... cheguei lá no UPA, me falaram que eu tava com uma virose e era Covid. Sim, é uma virose. O Covid não deixa de ser uma virose. Porque o que é a virose? É uma patologia causada por um vírus. Se o Covid-19 é um vírus, é uma virose, tá? Então, não deixa de ser uma virose. Isso sim é uma virose também, tá? Que é causada por um vírus. Esse vírus, como eu disse para vocês, tem uma predisposição para o pulmão, onde é que ele se replica. Então, ele começa a se replicar ali no pulmão e aí ele calcifica o alvéolo, que é onde não deixa acontecer essa troca gasosa, né? Entre o meio externo e o meio interno, né? Ele não deixa trocar o gás carbônico pelo oxigênio e é onde o paciente começa a ter crises de falta de respirar, não consegue mais respirar e aí pode chegar até um desmaio, porque o corpo perde oxigênio, não tem oxigênio, e o corpo vai fazer o desmaio para esse paciente voltar, não gastar tanta energia, né, falando ou tentando respirar, que também gasta energia. Então, o paciente pode ter um desmaio, enfim, e ser hospitalizado, ser entubado por essa falta. No começo da pandemia, a gente via muitos vídeos lá da China de pacientes caindo no chão, né? O paciente chegava com a falta de ar e o paciente caía. Sim, isso pode acontecer, porque é justamente isso que eu tô falando pra vocês. E principalmente quando o paciente tá muito agitado, né, tá com a adrenalina muito aumentada, né, por causa que dá medo, porque a pessoa começa a ficar sufocada, começa a dar medo na pessoa, e aí aumenta a adrenalina, aumenta a acidose metabólica, igual eu disse pra vocês, porque quando eu diminuo o oxigênio, aumenta a acidose metabólica, o paciente vem a desmaiar na hora. Então, a gente viu no começo da pandemia várias pessoas chegando no hospital e desmaiando na porta do hospital, né? Ou na rua, desmaiando na rua, indo pro hospital. E isso pode sim acontecer por causa da falta de oxigênio. Diminui o oxigênio, aumenta a acidose metabólica, o corpo vê que tá gastando muito, o corpo desmaia para gastar menos energia, para ter mais oxigênio para suprir. A gente fala os órgãos vitais, que é o coração e o cérebro, tá? Então, isso acontece sim, esse desmaio, essa situação. Bruna, pode causar vômito? Pode causar vômito, pode causar dor de cabeça, pode causar dor no corpo, enfim. A Covid-19, ela pode causar tudo, tá? Todos esses sintomas. Pode causar infarto, pode causar AVC, que é o que a gente vai falar agora. Outra coisa que tá sendo muito passada, tá? No Covid-19, outro medicamento é a heparina, que a gente vai estar falando sobre ela no combate do Covid-19, tá? E qual é a função que a heparina realiza? Muito importante a gente entender a função da heparina, porque a heparina funciona também para outras patologias que são muito importantes, que é uma forma muito parecida com a do AS, tá? Com a ação do AS. E a gente percebeu também que pessoas que fazem uso de anticoagulantes, como vários anticoagulantes que nós temos, teve menos complicação, tá? No caso do Covid, do que pessoas que não utilizavam anticoagulante. E eu vou explicar para vocês como que isso acontece e por que isso aconteceu. Isso também, para vocês terem uma noção, isso não é divulgado na mídia, né? A gente não vê. Por quê? Porque provavelmente o laboratório não tá pagando, alguma coisa não tá acontecendo. Porém, não é divulgado, mas está sendo utilizado nos nossos hospitais no combate ao sintoma do Covid. Então, a gente vai falar sobre a heparina.